Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nos últimos programas temos estado a analisar os descendentes e a vida familiar das pessoas que estavam ligadas a Noé. Neste programa iremos olhar para uma das personagens mais importantes de toda a Bíblia, Abraão. Abraão tem sido uma personagem extremamente importante na vida de milhares de pessoas. Ele tem sido transversal a várias religiões. Abraão, sem dúvida alguma, é uma personagem essencial e fundamental para a compreensão da palavra de Deus e para a compreensão daquilo que Deus quer transmitir ao homem ainda hoje. Abraão tem sido uma das personagens mais conhecidas nas três grandes religiões contemporâneas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Abraão tem sido esta personagem fulcral, conhecida por milhares de pessoas, quer na Ásia, quer em África, quer na Europa ou nas Américas. Abraão tem sido uma personagem de grande ensinamento para todas as pessoas. E hoje eu gostaria de centrar a nossa atenção no início da relação entre Abraão e o próprio Deus. E isso vamos encontrar relatado no livro do Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos fazer essa leitura então. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Temos aqui a promessa de Deus e a base, digamos assim, da relação que Deus estabelece entre o próprio Deus e a pessoa de Abraão. Olhando para este pacto, olhando para este acordo que Deus faz com Abraão, Deus chama Abraão da sua terra, da sua família, para ele ir para um local que Deus iria mostrar ainda, que o próprio Abraão ainda não conhecia, ainda não sabia onde era. Foi necessário que, para que isso acontecesse, Abraão depositasse a sua fé em Deus. E a fé é exatamente isso, é confiar naquilo que Deus nos está a dizer para agirmos dessa forma também, em conformidade com aquilo que Deus nos disse. A fé é diferente de fanatismo ou de fundamentalismo. A fé é uma confiança que se baseia na própria palavra de Deus, enquanto muitas vezes fanatismo fundamenta-se nas nossas próprias opiniões ou nas nossas próprias convicções, mas sem amor. Agimos ou interagimos muitas vezes com verdades que nós queremos que sejam verdades para nós, mas não são premiadas por amor e muito menos premiadas pela palavra de Deus. E é isso traz pessoas fanáticas, faz com que as pessoas possam e vão agir em conformidade com as suas crenças, mas não em conformidade com a palavra de Deus. E a fé baseia-se, de facto, naquilo que Deus tem dito e faz com que a pessoa possa agir em conformidade com essa mesma palavra de Deus. A Bíblia nos diz em Tiago que a fé sem as obras é morta, ou seja, se nós dizemos que acreditamos em Deus, mas depois não vivemos dessa maneira, então não serviu de nada toda essa crença, toda essa fé que nós dizemos ter. Deus chama aqui Abraão para uma relação especial com ele, e inclusive diz que ele vai ter um novo começo, vai recomeçar a sua vida num outro local. Um local ainda que Deus iria mostrar, um local que Abraão não conhecia. Abraão necessitaria de confiar inteiramente em Deus para saber onde é que Deus iria colocar, onde é que Deus o iria mostrar, onde ele iria viver. Para isso era necessário que Abraão confiasse naquilo que Deus lhe estava a dizer. E este é o desafio que Deus fez a Abraão, para que ele confiasse inteiramente na sua própria palavra, na palavra de Deus. E dessa forma ele agisse, e era necessário ele sair daquela terra onde estava. Abraão era um homem extremamente rico, com muitas posses, com muitos servos, muito gado, e era necessário ele preparar tudo aquilo, sair da sua terra, certamente não seria fácil, do seu conforto diário para ir para um local desconhecido.
E isto porque ele queria, de facto, ter mais intimidade com Deus. Esta é talvez a primeira lição que nós podemos tirar daqui. Muitas vezes, quando nós ouvimos Deus a falar connosco, através da sua palavra, através da Bíblia, quando Deus nos fala, muitas vezes nós queremos ficar com tudo aquilo que nós temos, não abrir mão de nada daquilo que nós temos ou somos, e ao mesmo tempo agradar a Deus. Isso é impossível. Quando nós ouvimos a voz de Deus, necessitamos ajustar a nossa vida àquilo que Deus nos está a dizer. E então foi exatamente isso que Abraão fez. Muitas vezes nós queremos a segunda parte da relação que Deus estabelece aqui com Abraão, a parte da promessa, a parte da bênção, mas não queremos de maneira alguma alterar o curso da nossa vida. Não queremos de forma alguma mudar as coisas que estão na nossa vida. Era impossível Abraão receber esta promessa de Deus, viver esta promessa de Deus e permanecer no sítio onde ele se encontrava. Era necessário ele sair da sua terra para ir para um local desconhecido, exercer a sua fé na palavra de Deus para que pudesse receber da parte de Deus as bênçãos que Deus lhe estava a prometer. Deus estava a prometer coisas muito importantes para Abraão. Olhamos aqui, Deus diz que lhe iria dar uma terra, portanto, uma terra que Deus mostraria, no verso 1. No verso 2 encontramos que Deus disse que iria fazer de Abraão uma grande nação. Ainda no verso 2 diz que o abençoaria, engrandeceria o seu nome, e diz mesmo que ele seria não só ele mesmo bênção, não iria ele receber bênção, mas ele próprio iria dar bênção, ser tu uma bênção, portanto ele seria bênção para os outros onde estaria, e nós vemos isso acontecer em vários episódios da vida de Abraão, e depois verificamos que o próprio Deus abençoaria aqueles que agissem com Abraão, pudessem dizer bem de Abraão, que lhe quisessem fazer bem, Deus faria bem a essas pessoas e agiria contra aquelas pessoas que quisessem fazer mal a Abraão. Então há aqui um pacto com Deus e Abraão que de facto é aliciante para Abraão, mas era necessário ele sair da sua terra, era necessário ele sair do meio da sua família, da sua parentela, como diz este texto bíblico, para poder desfrutar disto que Deus lhe estava a oferecer. Depois, um último aspecto aqui, é que Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não só aqueles que o abençoarem seriam abençoados, não só aqueles que se relacionavam com ele, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vemos aqui uma promessa da parte de Deus para toda a humanidade. Agora, como é que esta promessa da parte de Deus se cumpriu, ou se tem cumprido na vida de cada um de nós? Como é que a pessoa de Abraão continua a beneficiar, a ajudar, a encorajar todos aqueles que se querem aproximar de Deus? Quem é este? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não estava só a referir-se diretamente à pessoa de Abraão, mas também ao seu descendente. E isso está a falar acerca da pessoa de Jesus Cristo, que através da sua morte, ressurreição e ascensão trouxe a todos nós, a toda a humanidade, a oportunidade de nos relacionarmos com Deus e de alguma forma receber as promessas que Deus havia feito a Abraão. Então temos aqui uma promessa da parte de Deus tremenda para Abraão, mas também para cada um de nós, porque por um lado, se Deus faz esta promessa a Abraão em primeiro lugar, certamente ele se sentir-se-ia muito encorajado, mas também ele, de alguma forma, toca a sua vida, toca a minha vida, quando ele diz que em Abraão todas as famílias da terra, incluindo a sua e a minha, seriam benditas, seriam abençoadas, seriam felizes, seriam tocadas pelo próprio Deus. E isso acontece através da pessoa de Jesus Cristo, como eu já disse. É necessário nos aproximarmos de Cristo, porque Cristo faz o elo com esta promessa que Deus deixou em primeira mão a Abraão. E Cristo é este elo que nos liga de alguma forma a Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e o homem. Não há outro intermediário entre Deus e o homem. Não há outra forma de eu chegar ao Pai a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Isto é muito claro em todas as Escrituras. Não há outro intermediário, não há outra forma de eu me relacionar com Deus a não ser pela própria pessoa de Jesus Cristo. Isso nós encontramos em toda a Bíblia. E aqui
no Gênesis capítulo 12, verificamos que Deus quer abençoar a sua família, quer abençoar as famílias da terra, todas as famílias da terra. A minha pergunta, e talvez é a sua pergunta, então porquê é que se calhar a sua família está no estado em que está? Porquê é que há tantas dificuldades com os filhos? Porquê é que os filhos muitas vezes são rebeldes? Porquê é que os filhos muitas vezes enveredam por caminhos como a toxicodependência? Porquê é que as famílias se desagregam? Cada um vai para o seu lado, se separando e se divorciando. Este não é, sem dúvida alguma, não é este o plano de Deus para a sua família. O plano de Deus é que a sua família seja abençoada. Este é o desejo de Deus para si. Agora, como é que você pode alcançar isso? Eu tenho convivido com algumas famílias que estão em contacto comigo através da igreja que eu pastoreio, que têm experimentado esta promessa de Deus. Alguns deles estavam já mesmo à beira do divórcio, têm vivido situações extremamente delicadas, e quando se aproximaram de Cristo, quando deixaram Cristo agir nas suas vidas, quando de alguma forma receberam esta promessa de Deus, a sua vida foi completamente transformada, a sua família foi abençoada. Conseguiram se reconciliar, conseguiram pedir perdão um ao outro, conseguiram abandonar a amargura, as coisas que estavam aqui, que ofendiam um ao outro, e puderam ter um novo casamento, puderam começar de novo a sua relação. Isto porquê? Porque deixaram Cristo entrar na sua vida. Jesus Cristo não é só uma figura histórica, Jesus Cristo não é um ser que está ausente lá, algures no céu. Jesus Cristo é, acima de tudo, o Deus vivo que quer interagir consigo, quer agir na sua vida, quer transformar aquilo que está errado na sua família, no seu casamento, por essa promessa de Deus que aqui encontramos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer trazer ao seu lar, quer trazer à sua família um pedaço do céu. Deus quer trazer à sua casa um espaço de paz. E por essa razão, Jesus, quando enviou os discípulos, eles deveriam chegar àquelas cidades e, em primeiro lugar, eles deveriam dizer: paz seja convosco, a paz esteja sobre esta casa. Esta era a mensagem inicial de Jesus, que deu aos seus discípulos. E hoje em dia Jesus continua a dizer a mesma coisa. Ele quer trazer paz ao seu lar, quer trazer paz à sua casa. É necessário, sem dúvida, nós observarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a convivência uns com os outros. E a Bíblia nos fala em perdão. Fala que nós devemos perdoar o outro. Perdoar não é necessariamente fingir que não soubemos da situação, do erro do outro. Perdoar não é isso. Perdoar é nós dizermos que, apesar do outro ter errado e reconhecendo que ele errou, dizer: eu te perdoo. Porque, no fundo, o maior beneficiado do perdão, em primeiro lugar, somos nós que damos o perdão. Quando nós somos ofendidos por alguém e não perdoamos, você há de convir comigo, quando isso acontece e você não perdoa aquela pessoa, guarda aquela amargura no seu coração, inevitavelmente essa amargura vai consumindo mais a si do que aquela pessoa que o ofendeu. Às vezes a pessoa que o ofendeu nem reparou que fez essa ofensa, nem tinha notado que o tinha ofendido. No entanto, você ficou ofendido e guardou aquele rancor, guardou aquela amargura. E às vezes, quando se vai tratar do problema, a pessoa vai ao encontro do outro e dizer: olha, tu magoaste-me e por isso eu preciso que tu me dês alguma satisfação sobre esta situação. Muitas vezes a resposta é: olha, nem tinha reparado que eu tinha magoado. E às vezes isso poderia ser resolvido bem rápido, e não é, porque muitas vezes nós deixamos passar demasiado tempo sobre as situações. Deus quer abençoar a sua família, e por isso ele deu esta promessa a Abraão, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Então vemos essa promessa de Deus aqui, que ele quer abençoar a sua família, e para isso ele dá-lhe indicadores, dá-lhe formas de você poder melhorar o relacionamento conjugal, melhorar o relacionamento com os seus filhos, agir dessa forma. Muitas vezes é necessário, de facto, nós sermos firmes, agirmos com firmeza nas relações, mas também é necessário nós deixarmos Deus conduzir-nos na nossa relação. Talvez seja a altura de você apresentar diante de Deus o seu filho, que talvez está com problemas na área da toxicodependência, talvez a sua filha que está a pensar em sair de casa e começar um casamento ou uma relação e ainda é adolescente. Talvez seja a altura de apresentar o seu marido ou a sua esposa diante de Deus,
porque Deus quer abençoar a sua família. Isso que diz aqui o texto em Gênesis capítulo 2, verso 3. Abraão, ouvindo esta promessa de Deus, diz a palavra de Deus no verso 4, que partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhe acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Este texto revela a obediência que Abraão tem para com Deus. Não só ele ouviu a palavra de Deus, não só ele ouviu aquilo que Deus havia dito, não só ele ouviu a promessa de Deus, mas ele praticou aquilo que Deus lhe tinha pedido. Obedeceu àquilo que Deus lhe tinha dito. E por essa razão pegou Abraão em todas as suas coisas e partiu dali, saiu dali e foi para um outro lugar que ele não conhecia, agindo dessa forma pela fé. Esta expressão é dar um passo sem ver todos os pormenores daquilo que vai acontecer, mas confiar naquilo que Deus está a dizer. E então Abraão agiu dessa maneira com fé, obedecendo a Deus, até que Deus disse: é aqui esta terra, para aqui, é agora, chegaste, aqui está a terra que eu te havia prometido. Talvez Deus está a falar consigo neste programa, talvez é a altura de você começar a agir em conformidade com aquilo que Deus lhe está a dizer. Se Deus está a dizer que se calhar é necessário perdoar o seu marido, então faça isso. Talvez Deus está a dizer que é necessário ter uma conversa com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, então faça isso. Talvez seja a altura de parar e pensar como vai a nossa relação conjugal. Talvez está a pensar como vai a minha relação de educação com os meus filhos. E se Deus lhe está a falar nesta altura sobre esse assunto, então é melhor parar e agir conforme Deus lhe está a dizer. Assim como Abraão partiu e obedeceu àquilo que Deus lhe havia dito, ele também, por isso, recebeu a bênção, recebeu a promessa que Deus lhe tinha dito que lhe dava. Então, Abraão edificou, diz o texto bíblico no verso 7, edificou Abraão um altar ao Senhor, um marco. A ideia de altar aqui era não só uma ideia de um tempo de adoração, de oração, de agradecimento a Deus, mas também era um marco que Abraão queria deixar da presença de Deus. Deus apareceu a Abraão, diz o texto, e por essa razão Abraão quis deixar ali um marco na sua vida. Talvez olhando para a sua vida, para o seu passado e talvez até para o seu presente, que marcos tem você na sua vida em que Deus lhe falou, de como Deus quis intervir na sua vida? Quais são as evidências, as circunstâncias de que se lembra da intervenção de Deus na sua vida? Certamente Deus quer falar consigo, certamente Deus quer agir na sua vida, e Deus fala em primeiro lugar através da Bíblia e através da pessoa de Jesus Cristo. Ele quer falar consigo. Quais são as circunstâncias que rodearam esse primeiro encontro com Deus? Quais foram as circunstâncias que marcaram esse primeiro diálogo com Deus através da sua palavra? Quais são os marcos, no fundo? Qual é o altar que você edificou a Deus pela sua relação com Ele? Temos o texto aqui a dizer que ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E no verso 8 diz de novo: e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão tinha esta atitude de edificar marcos, edificar altares ao Senhor, coisas que fossem referência para ele, para que quando ele se lembrasse, ou quando passasse algum tempo, ele se lembrasse daquilo que Deus tinha feito e dito sobre a relação que eles tinham. Às vezes é bom nós termos alguns marcos na nossa vida. Algumas pessoas, como eu e outras, às vezes sublinhamos na Bíblia, quando Deus nos fala de uma forma mais marcante, então sublinhamos aquele texto como um marco, fica ali como um altar levantado a Deus. Às vezes podemos, talvez, tirar uma foto
do local onde estávamos, ou, aqui no caso, Abraão levantava uma série de pedras para que elas ficassem registadas como um marco da sua relação com Deus. Como vai então a sua relação com Deus? Você tem identificado na sua vida várias alturas em que Deus tem falado consigo, ou não tem marcos nenhuns, não tem altares nenhuns edificados diante de Deus? Sua vida tem sido vazia, tem sido sem relação com Deus. Talvez nunca pensou sobre este assunto e é a primeira vez que é confrontada com esta questão de que Deus existe e Deus quer falar consigo, Deus quer ter uma relação consigo. Qual tem sido a sua experiência de vida no passado? Quais têm sido os marcos na sua vida? Abraão tem levantado marcos a Deus. Talvez seria bom, em relação ao seu passado e em relação ao seu presente, deixar alguns marcos como sinais daquilo que Deus tem feito na sua vida. Abraão fazia isso com frequência. Vimos que ele edificou, assim que chegou à terra prometida, edificou outro altar quando chegou a Betel e ali invocava o nome do Senhor. Se Deus está a falar consigo neste momento, através deste programa, talvez fosse bom registar isso, talvez num diário, na sua própria Bíblia, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que talvez Deus lhe pediu para alterar no seu comportamento, na sua relação conjugal, na sua relação com os seus filhos. Deus quer abençoar todas as famílias da terra e Ele tem dado na sua palavra as normas para as famílias poderem ser abençoadas. Marque na sua agenda, marque no seu diário, marque até na sua própria Bíblia, deixando essa marca, esse altar levantado a Deus. Nós gostaríamos de encorajá-lo a ter esse marco na sua vida. Nós no próximo programa vamos continuar a falar sobre a pessoa de Abraão e vamos ver que, apesar de ele ser um homem que tinha Deus como centro da sua vida, ainda assim ele era um homem falível e ainda assim podemos aprender com ele. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.